Entrando, 3, 2, 1, valendo. Olá pessoal, boa noite. Já vi que tem gente chegando aí, uma pessoa, Débora Pinhon, como sempre representando. Vamos entrando. Pronto, comentários desativados, não fiquem surpresos, é para o bem de todos e felicidade geral da nação. Dados os comportamentos das últimas lives, a gente vai desativar os comentários só por enquanto a gente está apresentando o tema e depois a gente habilita para vocês colocarem as dúvidas, beleza? Deixar o pessoal entrar aí e a gente começa. Dá nem perguntar se o áudio tá legal, se a imagem tá legal, né? Pelos coraçõezinhos subindo, eu presumo que sim. Mais um tempinho aí, 75 pessoas, 74, 75. Eu vou ativar aqui, pausou, caiu, voltou, voltei. Deixar eu colocar um pouquinho os comentários um pouquinho no início, só para vocês verem aí que estão ok, dá o salve. 2 minutinhos, 3 minutinhos a gente começa mais uma live dessa sequência, né? Da tal da live antena, suas lives na quarentena, é isso aí. A live vai ficar salva assim, 24 horas, como a gente sempre tem deixado, tá? Vamos entrando, lá ele, 109, 114, Conceição do Coité representando, é isso aí, Jefferson. Vivian, nossa querida lá do CRC, vamos de férias, isso aí. Carol, Heraldo, grande Heraldo, meu chefinho do CRC, é isso aí, Heraldo, bom te ver novamente. Márcia, Núbia, Neuza, oxe, Lainha, que nome, Luma, diretamente do Cabula. Niltinho, grande Niltinho, saudade, irmão. 134 pessoas, Jace, Jária, de Leuza, Luciné, Aida, daqui a pouco eu bloqueio os comentários, tá? Porto Seguro, que bom, saudades da Boa Terra. A gente teve aí mês passado. Bel Costa, Sandra, a Maia Andrade, ó, exata representando, é isso aí. Aposto, boa noite, eu nada, Thaís Márcia. Ih, rapaz, essa cor aqui branca da minha camisa vai atrapalhar, Embepe, seja bem-vindo. Essa marca, esse negócio branco que vai atrapalhar na ler os comentários. Quando vocês vêm abaixando assim, é para que o fundo fique azul e a letra fique mais visível, para não confundir com o texto de vocês. Feira de Santana presente, São Gabriel, que legal. Não sei nem onde fica, mas tá valendo, viu, William? Depois a gente vê onde é que fica, fica perto de onde. Assunto de hoje, assunto de hoje, férias e antecipação de feriados. Começa logo, te agonia, Marilene. Vamos responder perguntas, sim, depois dos comentários. Grande Marlon, vamos dar pergunta, tenho medo, eu vou, Marlon. Em breve a gente fazer uma juntos. Vamos te convidar para a gente fazer uma live, que eu que vou perguntar a você o tempo todo, que você é o grande mestre. Turma 12 da pós, olha, aluna de Marlos aí, ó. São Gonçalo dos Campos, legal. Próximo é Irecê, né, filho? São Gabriel, pô, Irecê. A gente tava para ir aí, mas foi cancelado o evento. Assim que retornar, a gente vai fazer pelo CRC, viu? É o primeiro da fila, Irecê. Serrinha, que beleza. 175 pessoas, ok. Mais 2 minutinhos a gente começa. Boa noite, boa, Dani, Thaís, Samuca, Camaçari, legal. Mila Modas, Pedro, Liliane. Só dando a moral quem chegou primeiro. Quem chegar depois não vai ter boa noite, não vai representar não. Laura de Freitas, Iracema, Lago, boa, Tati, Lívia, diretamente de Alagoinhas, também, segundo da fila depois de Irecê, Alagoinhas, grande Sérgio, Léo RM, meu brother, não sei, Leonardo tá rico, vamos de férias, né, Candeias, 187, Barrocas fica onde, Natália? Fiquei curioso agora. Barrocas, não lembro onde é que fica não. Porto Seguro novamente, ok. Bater 200 aí, 21 e 5, já a gente começa.
195 pessoas, 93. Gente, vou desativar Feira Santana, vou desativar os comentários. Grande Sérgio, Exata, parceria forte. Exata, nova rota, que ótimo. Vou desativar os comentários de agora em diante, até a parte que a gente vai abrir para dúvidas, certo? Para a gente dar uma dinâmica melhor à nossa live de hoje, beleza? Então, desativando aqui em 3, 2, 1, tchau. Pô, que legal, foi mais de limpa. Vamos lá. Sejam bem-vindos a todos, né? Vamos começar aqui a terceira live aí da sequência dessas medidas de enfrentamento do coronavírus, essas possibilidades que veio com a MP 927. Provavelmente a gente faça 6 lives ou 7 sobre esse tema. As 2 outras, quem quiser me pede depois no privado, no WhatsApp, que a gente disponibiliza para poder assistir. E essa vai ficar lá no Story por 24 horas, né? Até amanhã às 21 mais ou menos. A pessoa pode assistir quantas vezes quiser, encaminhar, aproveitar para fazer um pedido. Clica aí na setinha aí próximo onde você escreve, manda para ir para 5 pessoas, 3, para as pessoas entrarem e estar também tendo esse conhecimento, compartilhando com a gente essas dúvidas e um ajudando o outro. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou Gilmar Mendes, sou contador, sou especialista em rotinas trabalhistas e previdenciárias, tenho também uma pós na área tributária, sou conselheiro e instrutor do CRC, instrutor também do SESCAP, contador, tenho um escritório eu cuido da parte de IDP e a gente tem feito aí diversos treinamentos, diversos cursos, eventos solidários também, como não deixa de ser isso, né? Vamos dar início, né? Agradecer a presença de vocês por mais uma noite aqui nessa live e agradecer mais uma vez, como sempre, a parceria da Nova Rota Seguros Empresariais, da Exata Segurança e Medicina do Trabalho, 2 grandes empresas, cada um com seu objetivo diferente, mas que eu sempre recomendo, sempre vou indicar os serviços por saber da qualidade de ambos. Então sigam lá na página lá da Nova Rota Seguros, assim como a do Grupo Exata, Segurança e Medicina do Trabalho. Bom, relembrando que os comentários estão bloqueados por um tempo determinado. Quando a gente passar o conteúdo, a gente libera os comentários para as dúvidas. Lembrando que as dúvidas hoje são exclusivamente sobre férias e sobre antecipação de feriados. Quem tiver dúvidas sobre teletrabalho, recomendo assistir a live de ontem. Quem tiver dúvidas sobre os outros temas, recomendo aguardar as lives de amanhã, de segunda e de terça, tá? Sempre às 21 horas, que a gente vai falar sobre outros temas. Então vamos focar só férias e antecipação de feriados hoje, beleza? Bom, MP 927, aprovada e divulgada domingo à noite. Segunda-feira recebemos a notícia e o governo trouxe, dentre outras, algumas opções aí para o empregador na relação trabalhador-empregador, né? Tais como teletrabalho, férias, antecipação de feriados, banco de horas, suspensão de exigências para saúde e segurança do trabalho, assim como o diferimento do FGTS. E aí já existia outras opções na CLT, como licença remunerada, como a questão da redução salarial que a gente vai ver, a questão também de alteração de horário ou revezamento de horário, assim como a questão de rescisão e a suspensão, que foi revogada no artigo 18 da MP, foi revogada a suspensão que a MP trazia. Mas existe uma outra suspensão prevista na CLT que não foi revogada e vai ser tema também de uma das nossas futuras lives. Então, fiquem ligados nisso aí, tá? Bom, eu vou falar sobre férias, depois a gente fala sobre antecipação de feriados e depois a gente abre para dúvidas aí até as 21, até as 22, que é o horário aí que o Insta deixa pra gente, né, 1 hora de live, tá? Férias já estava previsto na CLT, né? No artigo 129 começa a falar de férias, vai até cerca lá dos 144, 145 mais ou menos. E a MP 927
927, artigo 6º ao 12º, trouxe lá muitas mudanças, né, em relação a esse assunto e está trazendo algumas dúvidas, né, algumas dores de cabeça e com certeza muito trabalho para todos que trabalham no departamento pessoal. Eu não tenho dúvida que muita gente passou esses 2, 3 dias aí fazendo só férias para os trabalhadores, né? E as empresas de software também correndo para adaptar o sistema para atender a essas novas possibilidades que o governo deu no que diz respeito às férias. Bom, eu vou dividir em férias individuais e férias coletivas, mas eu vou explicar a grande variedade de coisas que se aplica às duas, tá? Bom, em relação às férias individuais e até as coletivas, vale lembrar que é o empregador que define o período das férias, tá? Então não tem essa do trabalhador dizer eu não quero porque eu não sabia, porque eu não me programei 30 dias antes. O empregador estabelece e ponto. A exceção que tem na legislação é aquele empregado que tem menos de 18 anos e que é estudante, que as férias têm que coincidir com as férias escolares. Mas mesmo assim, é o empregador que define a data do gozo, o período de gozo das férias, né? O que é que a MP trouxe? Que as férias poderão ser antecipadas, ou seja, mesmo que ele não tenha o período aquisitivo completo, a empresa pode conceder férias a todos os trabalhadores ou a quem ele quiser, quem ela quiser conceder, né? Aí surge a primeira dúvida. E se ele for demitido antes de completar um ano, antes de completar mais um período, não tem problema. O que você pagou vai estar abatendo na rescisão, né? Na rescisão vai constar lá os avos que ele teria direito nos adicionais e nos descontos que você já pagou lá de forma antecipada. Só ter cuidado, porque se for uma demissão por justa causa, pode ocasionar a rescisão ficar aí negativa, você ter que fazer o ajuste. Porque pode ser, como ele perde o 13º proporcional, férias proporcionais, né, e 1/3 de férias, e como você já pagou essas férias, pode ocorrer aí de o saldo de salário ficar inferior ao que você já pagou a mais. Então é o que eu chamo de risco do negócio, né? Lembrando também, gente, que a antecipação de férias, eu não vou fazer aquele cálculo de 2,5 dias por mês trabalhado. É diferente de férias coletivas, na regra geral, quando ele tem pouco tempo, né? Por exemplo, ele tem só apenas 4 meses, né, que daria direito a 10 dias de férias, e eu dou 15 dias de férias coletivas, né? Nessa hipótese, a gente faria aquele cálculo de, se ele tem 4 meses, vezes 2,5 dias, ele teria direito a 10 dias, como eu concedi 15, os 5 dias entrava como licença remunerada. Nesse caso é diferente, antecipação de férias, ou seja, eu vou dar lá, por exemplo, os 30 dias, e todos os 30 dias vai ser como férias. E vou calcular 1/3, a gente vai ver a questão do pagamento. É como se fosse férias parceladas, e como se ele já tivesse direito àquela quantidade de dias, tá? É diferente, não vai existir licença remunerada nesse cálculo por se tratar de uma antecipação de férias, tá? Bom, a MP também diz que eu posso comunicar o trabalhador com antecedência de 48 horas. Então, não preciso comunicar com antecedência de 30 dias. E essa comunicação pode ser por via formal, né, por via escrita, ou ainda por via eletrônica. Então, posso enviar um WhatsApp, não vou dizer dessa vez do Tinder, já dizendo. Então, eu posso enviar um WhatsApp, posso enviar um Telegram, posso comunicar por Skype, só não vai usar o Mirk, bate-papo do UOL, MSN, que isso aí não existe mais. Mas posso enviar por forma eletrônica essa comunicação e já informando ao trabalhador qual o período que ele vai gozar as férias, qual o período de gozo dessas férias. Posso conceder as férias 2 dias antes do DSR ou feriado? Não, a MP não alterou isso. Então, as férias não poderão ser iniciadas 2 dias antes do DSR e também nem 2 dias antes do feriado. Isso não mudou, não é? As férias também não poderão ser inferiores a 5 dias corridos. Nenhuma novidade, né? Já era dessa forma antes da MP. Porém,
A gente colocou isso hoje no nosso, né, no nosso histórico lá, na nossa enquete. A maioria das pessoas acertou, mas mais de 150 pessoas também erraram. Eu coloquei lá umas pegadinhas e muita gente errou, então vamos ficar atualizado. As férias tem que ser no mínimo 5 dias corridos, seja individuais ou coletivas. Posso emendar? Eu posso dar 5 dias, de repente achar pouco, emendar com mais 5, depois emendar com mais 5? Posso, desde que eu comunique ao trabalhador, até por via eletrônica, 2 dias antes cada uma delas. E só precisa tomar cuidado com aqueles 14 dias que tem que ter, né? Continua tendo os 14 dias. Então não posso dar 5 mais 5 mais 5 mais 5, porque já foi 20, só vai faltar 10. Toma só cuidado com isso. Aí você pode perguntar, mas as primeiras férias não tem que ser de 14 dias? Eu digo não, cara pálida. Não é a primeira que tem que ser 14, é uma delas. Então você pode conceder 5 mais 5 mais 5 e depois uma de 15, sem problema. Ou misturar isso tudo. O importante é que nenhuma seja inferior a 5 e exista pelo menos uma de 14 ou mais, ok? Lembrando também que a MP determina que os trabalhadores do grupo de risco, né, do coronavírus tenham prioridade no gozo das férias, claro, não é? Afastá-lo lá do ambiente de trabalho, prioritariamente pessoas que estão no grupo de risco desse vírus. Bom, com relação ao pagamento também tiveram 2 novidades aí bem interessantes, né? Bom para o fluxo de caixa da empresa. Primeiro, o valor das férias, esqueça um terço por enquanto. O valor das férias eu posso pagar até o 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias. Então, reforçando, eu posso pagar o valor das férias até o 5º dia útil do mês seguinte ao início das férias. Então, se eu estou pensando em fluxo de caixa, é melhor eu dar as férias logo em abril, que eu vou poder pagar até o 5º dia útil do mês de maio, 7 de maio. Se eu conceder férias agora em março, mesmo que essas férias só terminem em abril, eu tenho que pagar até o 5º dia útil de abril, tá? Lembrando que é 5º dia útil do mês seguinte ao início do gozo, não há comunicação. Então eu posso comunicar agora dia 30 de março, semana que vem, mas as férias só vão iniciar 1º de abril. Aí eu posso pagar até 7 de maio o valor das férias. Já o valor de 1/3 eu posso pagar no retorno das férias ou até o dia 20 de dezembro, prazo de pagamento da segunda parcela do 13º. Gilmar, posso fazer e pagar já imediato, como era a regra geral? Pode, sem problema. Pagar até o 5º dia útil do mês seguinte ao início e 1/3 até 20 de dezembro é uma opção que a MP deu para aquelas empresas que têm dificuldade no fluxo de caixa ou preferem deixar esse dinheiro guardado, investido e pagar ao trabalhador na forma que a MP dá, tá? É uma opção, mas a empresa não é obrigada a seguir. E, reforçando, 1/3 eu posso pagar até 20 de dezembro. Não significa que eu tenha que pagar em 20 de dezembro. Eu posso pagar no mês que eu quiser até essa data, tá? Setembro, outubro, novembro, como eu quiser, eu posso pagar. Em relação ao recibo de férias, como é que vai ficar, Gilmar? Né? Quando o processo já vem automático lá, férias e 1/3, eu deixo lá esse valor, mas só pago o valor das férias e deixo 1/3 para pagar depois? Eu entendo que não. Por quê? Você vai colocar um valor no recibo, o trabalhador vai assinar um valor e vai receber outro? Eu acho que fica meio que inconsistente isso aí, não é? Então, o indicado é você retirar do recibo de férias o valor de 1/3 se você não for pagar agora, né? E colocar esse 1/3 no mês que você for pagar, seja no contra-cheque normal dele, da folha, ou até no recibo à parte, também um contra-cheque à parte, sem problema, tá? Os sistemas já estão se adaptando, né? A gente viu aí, até divulguei em alguns grupos como fazer isso no sistema domínio e no sistema Alterdata, foi que
a gente viu em outros grupos. Quem tiver indicação de como fazer isso em outros sistemas, manda lá no meu direct, manda lá no meu WhatsApp para a gente compartilhar a informação com as pessoas. Então, eu recomendo tirar a verba do recibo de férias de 1/3 se não for pagar agora. E quando for pagar, coloca no contra-cheque da folha ou no contra-cheque à parte, sem problema algum. Algumas pessoas têm a seguinte dúvida. Em relação ao FGTS e o INSS de 1/3, porque a MP prorroga o pagamento em relação ao fato gerador. Bom, se eu for analisar de verdade o fato gerador, não é no mês do gozo, né? Seria o cálculo aí proporcional, né? O que a gente chama na contabilidade é de provisão, já que ele tem direito a 1 mês após 12 meses. Então, o FGTS e o INSS vai ser pago no mês em que eu pagar esse 1/3, que eu colocar na folha, vamos dizer assim. Então, não se preocupe tanto com relação a FGTS e INSS sobre esse 1/3, né? Visto que a gente coloca num mês e paga, mas de fato, analisando contabilmente falando, já não é o perfeito, né? Aí para isso que existe a chamada provisão. Quem é contador sabe exatamente o que a gente está falando. Bom, lá na MP 927, ele também autoriza que o empregador suspenda as férias ou licença não remuneradas de profissionais da área de saúde. Justo, né? Justo para a gente que não é da área. Quem é, talvez não goste. E também faça o mesmo com pessoas que desempenham funções essenciais na empresa. Na MP não conceitua funções essenciais, né? Mas a gente presume que aquela pessoa é indispensável, principalmente nesse momento de pandemia, e que estava de férias e vai necessitar que ele retorne. Então, posso suspender, chamar meu filho, volte aí que estamos precisando de você. E o trabalhador é obrigado a retornar, né? A MP pede apenas que eu comunique com antecedência de 48 horas. Quando eu falo pede é porque ela não exige, ela fala que eu comunique preferencialmente com antecedência de 48 horas, né, a esses trabalhadores da área de saúde ou de funções essenciais para retornar à empresa. Outra alteração diz respeito ao abono pecuniário, aquela possibilidade que o trabalhador tem de vender 1/3 dos dias que ele tem direito, que as pessoas costumam chamar de vender 10 dias. Não é? Nesse caso, a empresa não é obrigada a comprar esses dias, tem que ter a concordância dela para que ela compre esses 10 dias do trabalhador. Tá? Em relação às férias coletivas, basicamente as mesmas coisas, é o empregador que escolhe, posso conceder comunicando com 48 horas. As duas novidades que houveram diz respeito a que não há nesse momento de pandemia, né? Bom frisar, a limitação de eu dar as férias coletivas no máximo 2 vezes ao ano, né? Ou seja, eu posso dar férias coletivas mais de 2 vezes ao ano durante esse período de pandemia, tá? E também as férias coletivas podem ser inferiores a 10 dias, né? Que a regra geral, a regra fixa, vamos dizer assim, da CLT diz que as férias coletivas têm que ser de 10 dias no mínimo. Então pode ser inferior, a gente viu que tem que ser no mínimo 5 dias. Isso vale para individuais e para as coletivas também. Bom, não preciso comunicar essas férias ao sindicato e nem ao Ministério do Trabalho, né? A regra fixa da CLT diz, né, que eu teria que comunicar com antecedência mínima de 15 dias ao sindicato e ao Ministério do Trabalho, e isso foi dispensado aí com a MP 927. Achei bem justo, bem interessante para dar celeridade, até pelo fato de alguns sindicatos nem estarem funcionando, né? Então, eu achei uma alteração válida. Lembrando que micro e pequenas empresas já eram dispensadas de comunicar férias coletivas a sindicato e Ministério do Trabalho por força da Lei Complementar 123 de 2006, lá no seu artigo 51. Então, independente dessa regra transitória aí, temporária da MP, as MEs e EPPs não precisavam já comunicar as férias para a MTE e nem para o sindicato. Claro, quando a gente fala MTE, a gente está falando como é que chama agora, meu Deus? Esqueci.
Secretaria Especial de Previdência e Trabalho. Lembrei. Bom, o pagamento das férias coletivas segue os mesmos ritos das férias individuais? Sim. Tanto que foi coletiva como individual, posso pagar até o 5º dia útil do mês seguinte, ao início das férias, reforça sempre isso. Eu vi um material sendo distribuído aí, que ele até fala do início, mas no exemplo que ele dá, ele coloca uma resposta que ele coloca ao mês seguinte, ao término das férias. Então, ao início das férias, tá? Novamente agradecer aí a participação de vocês, 372 pessoas, pico de hoje, mas eu quero ver mais. E também aí essa grande seguradora, a Nova Rota Seguros Empresariais, né? Que vem aí fazendo um diferencial no mercado, né? Participando aí ativamente dessa live, né? Dando ajuda aí pra gente, legal. E diferencial, né? Até hoje eu não vi nenhuma empresa de seguros estar promovendo esses conhecimentos de forma gratuita, né? Assim como foram as palestras que a gente fez para o público, né? Não apenas para os clientes dela, mas de uma maneira geral. Então, vale aí, fica a minha gratidão aí à Nova Rota, assim como a Exata, né? Exata Segurança e Medicina do Trabalho, nosso querido aí, que está nos acompanhando, Sérgio, e Maiara também, que faz um trabalho diferencial. Quem conhece a Exata aí já tem boas referências dessa grande empresa. Super recomendo também o serviço da Exata. Gente, vamos falar agora sobre antecipação de feriado. Daqui a pouquinho eu já abro para vocês tirarem dúvidas. Antecipação de feriado é rapidinho, 5 minutos, e a gente libera aí praticamente meia hora para dúvida, ok? Bom, novidade, não é? Isso não estava previsto ainda na CLT, embora no artigo 611A da própria CLT, naquela partezinha do negociado sobre o legislado, ficou isso meio aberto lá para os sindicatos poderem decidir. E aí o governo veio no artigo 13 e falou o seguinte: é permitido ao empregador, né, antecipar feriados não religiosos, sejam eles federais, estaduais e municipais, né, desde que comunique ao trabalhador ou grupo de trabalhadores com antecedência de 48 horas, e já citando ali quais feriados estariam sendo aproveitados. Então eu vou chegar e dizer, olha, tal e tal pessoa, comunico com base no artigo 13 da MP 927 que os feriados abaixo serão concedidos antecipadamente nessas datas e no feriado vocês vão trabalhar. Então você pega lá 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro, conta aí os feriados não religiosos desse ano, já dá folgas agora, essa semana que vem, nos dias que ele trabalharia, ele folga agora e nos feriados ele vai trabalhar. Claro que só vale a pena fazer isso se a empresa for funcionar no feriado, né? Se ela não funciona em feriado, não compensa para a empresa fazer isso. Aí vai para as demais opções, como o teletrabalho que a gente falou ontem e outras opções que a gente vai falar ainda nas próximas lives, tá? A gente falou de feriados não religiosos. Basta que eu comunique ao trabalhador ou grupo 48 horas, citando os feriados que eu vou aproveitar. Para os feriados religiosos, eu também posso fazer a mesma coisa, né? Aproveitar. Só que a MP determina que eu tenha uma concordância escrita do trabalhador. Então, trabalhador por trabalhador vai concordar ou não com essa possibilidade. Eu só posso aderir essa antecipação para feriados religiosos com concordância expressa do trabalhador. Gente, lembrando, nossos temas de amanhã, 21 horas, mesmo horário, serão banco de horas interessante, a gente vai falar os que já tem na CLT e a novidade que a MP trouxe para banco de horas. Vamos falar das suspensões de exigências para a saúde e segurança do trabalho, né, suspensão de exame admissional, periódico, retorno, mudança de função e a questão que pode ocorrer aí com demissional. E vamos falar também sobre redução salarial. É possível reduzir salário? A gente vai ver que sim, mas tem aí uma exceçãozinha que tem que ser atendida, tá? Serão os temas de amanhã. Vou abrir agora para os comentários
eu peço que vocês coloquem as dúvidas desses 2 temas, tá? Férias e antecipação de feriado. Se for de outro tema, eu vou ignorar, porque não é o dia. Se sua dúvida for teletrabalho, assiste lá a live de ontem. Já saiu do ar, mas me pede que eu posso mandar o link depois dessa, para você assistir. Se sua dúvida não tiver nesses 2 temas, aguarde as próximas lives. E outro pedido para a gente dinamizar. Vão lendo as respostas das outras pessoas e as minhas respostas, para você não perguntar o que já respondi. Ok? Vamos dinamizar para a gente responder o máximo. Valendo comentários abertos. Aguardando vocês agora com as dúvidas. Se eu ficar abaixando, levantando, é por causa do fundo branco aqui da minha camisa que atrapalha o texto, tá? Vamos lá. Aguardando as primeiras dúvidas, ou será que eu já respondi todas com as minhas falas? Dessa vez eu resolvi trazer algumas dúvidas que colocaram nos grupos e eu não quis responder logo para respondermos aqui. Aprendeu, KKM, o que não lembro o que foi não. Vamos lá. No feriado, quem for trabalhar bate o ponto normalmente, né? Ele já folgou lá atrás, bate ponto normalmente. As férias podem ser mais de 3 períodos? Pode. Não pode. Foi no automático. Pode ser mais de 3 períodos? Não. Eu posso antecipar. Eu falei aqui no instante, não foi 5 mais 5, foi? Vacilei, foi mal. Desculpa, falha técnica. Posso fazer 5 mais 5, né? E depois dar mais 20, por exemplo, né? Foi o que eu estava usando o exemplo só da prorrogação, que eu posso emendar. A comunicação via e-mail substitui o aviso? Sim, é uma forma de comunicação, substitui-se normalmente. Linguagem clara, obrigado, Leane. Trabalho de segunda a sábado, posso sair de férias na sexta? Domingo é seu DSR, né? Domingo é sua folga, então você não pode sair na sexta-feira se você sempre trabalha de segunda a sábado. Agora, se a empresa substituir a sua folga no domingo por um outro dia, aí esse dia, seu DSR, você considera esse dia como DSR e a depender você pode sair na sexta. Se o funcionário acabou de voltar das férias, só trabalhou 15 dias, como fica o valor a receber? Acabou de voltar das férias, se já recebeu o valor das férias e um terço, trabalhou 15 dias, no mês os 15 dias vai entrar como salário no mês, né? É aquele caso de férias quebradas. Né? Por exemplo, 16 de um mês a 15 do outro. Né? 16 de abril a 15 de maio. 16 de abril a 15 de maio já recebeu nas férias. Aí do dia 16 de maio até o final do mês ele recebe como salário até o 5º dia útil de junho. Isso, já responderam aqui, obrigado. Posso fazer o vídeo de 48 horas em dia não útil? A lei não fala, presume-se que sim, desde que ele esteja ciente, porque ele não fala 48 horas úteis, né? Ele fala 48 horas, ou seja, o importante é que o trabalhador fique ciente. Né? Agora, é interessante que eu tenha a ciência dele, né? Por exemplo, que eu saiba que ele viu a mensagem, né? Que ele recebeu o comunicado. Manda pelo Zap, manda pelo Insta, manda pelo Telegram, manda por e-mail, né? Peca por excesso, não por falta. Sou do RH de uma empresa de saúde. Sou profissional essencial para trabalhar. Bom, RH da empresa de saúde depende da empresa, né? Depende da empresa. Eu entendo que nesse momento o RH é essencial, assim como o departamento pessoal, dada a quantidade de trabalho que está tendo. Mas quem vai definir de fato a essencialidade é a própria empresa. Pode ser que você seja de fato essencial, mas que exista outra pessoa que possa fazer o seu trabalho. E aí a empresa pode resolver o problema com a outra pessoa que lá está, entendeu? Pode dividir as férias, já falamos. A antecipação de férias vale também para a empregada doméstica? Bom, sim, lá na MP ele fala que aplica-se, né, ao trabalhador rural, ao trabalho temporário e também ao doméstico, exceto que for contrário, mas já podia parcelar, pode antecipar sem problema. Se o colaborador for demitido depois de tirar férias, pode descontar na rescisão? Não, depois de tirar os feriados antecipados, pode descontar. Questão polêmica, viu, Dani? Dani Kaique. Em tese eu poderia,
mas eu particularmente não recomendo. Né? Sinceramente, eu não recomendo. Se eu for demiti-lo, eu já sei que eu vou demitir. Qual é o ideal? Se ele está com esse banco de horas negativo aí, né? Já coloco ele para tirar logo antes. Já vou logo compensando isso. A gente vai falar sobre o banco de horas amanhã. Mas o ideal é que eu já vá zerando isso, já que eu sei que eu vou demitir, né? For demitido. Agora, se ele pede demissão, eu chamo de risco do negócio. Em tese, poderia descontar, mas eu acho um pouco complicado, né? Primeiro, pela questão do limite, e segundo, que não foi bem uma falta, né? Eu entendo que é diferente de falta, isso aí. Eu, particularmente, não descontaria. Quando realizamos a antecipação, deve ser antecipação das férias individuais, como fica o período aquisitivo, Laisa, não muda nada no período aquisitivo, como a gente falou no começo, é diferente do tratamento que a gente dá comumente quando eu concedo mais dias do que o que ele tem direito, fazendo aquela contagem aí de 2,5 dias de férias para o mês trabalhado, né? Então, não vai mudar o período aquisitivo. Quando ele completar 1 ano, ele já não vai ter direito às férias se eu já concedi aí os 30 dias totalmente. Se não, depois que ele completar 1 ano, eu posso conceder o restante, se eu já não tiver concedido tudo de vez. O pagamento de férias pode ir parcelado em 2 vezes? Não, não pode. Quer dizer, 2 vezes o valor das férias apenas? Não. O que há é pagamento de férias até o 5º dia útil do mês seguinte ao início e 1/3 até 20 de dezembro. Aí seria as 2 vezes que a MP permite. Gilmar, a empresa que já deu aviso, está de acho. Já deu aviso de férias com antecipação de 30 dias, pode cancelar e deve ser ir atender de 2 dias? Bom, vamos lá para a legislação, né? Férias após avisadas só podem ser canceladas, regra geral, por motivo de doença ou rescisão. Então, em tese, não pode. Verifique primeiro se esses 30 dias está muito longe, porque a depender, a diferença é tão pouca que eu preferia não correr esse risco. Né? Mas, em caso aí do estado que estamos, também não vejo nada de tão grave. Mas eu, particularmente, não correria esse risco de cancelar férias, alegando esse motivo. Desculpa o treme-treme aí, porque quando eu vou tocando aqui na tela, o suporte sacode. Em caso de férias coletivo, o período aquisitivo muda? Não, já respondi a mesma coisa que Laisa perguntou. Quando o funcionário está cumprindo aviso, demissão por empregador, pode cancelar no aviso das férias? O aviso pode ser cancelado? Pode, se o trabalhador concordar com esse cancelamento, tá? A mesma regra se fosse o contrário, o trabalhador pediu demissão, deu aviso trabalhado e depois desiste. Se o empregador quiser, pode cancelar sem problema. Depende da concordância da outra parte. Pode dar férias individuais e coletivas no mesmo período? Entendo que sim, sem problema. Coletivas é para toda empresa ou determinado setor. Né? Eu posso dar férias individuais a uma pessoa e todo o resto dá outro período, dá outra quantidade de dias sem problema. Não vejo problema nisso, não vejo incompatibilidade. A comunicação eletrônica, no meu entender, seria apenas por e-mail. Estou certo? Eu entendo que não. Eu entendo que o WhatsApp também é uma forma eletrônica, assim como o Telegram, assim como o próprio Direct aqui no Instagram, pode ser feita para meu entendimento, pelo menos de todo mundo que eu estou discutindo esse tema. Férias antecipadas, eu concedo e supostamente demito. Posso descontar o valor das férias que antecipei? Bom, a gente falou lá no início, né? Concedeu férias antecipada e antes dele completar o período aquisitivo, demitir. Na rescisão vai constar os avos que ele teria direito pelo período que trabalhou e no desconto abatendo o que eu já antecipei. Aí pode ser que ele ainda tenha saldo, pode ser que zere. Né? O risco maior é quando ele é demitido por justa causa, que as demais verbas pode fazer com que a rescisão fique bastante negativa. Né? E vai entrar aquela questão do Gilmar, o desconto máximo é 30%. Né? Eu entendo que não há incompatibilidade com isso, porque a própria MP autoriza que eu antecipe antes de ter 1 ano. Tá?
Os funcionários que estão em quarentena possam aproveitar para bater em férias coletivas, em férias futuras? Não, não pode. A não ser que você comunique as férias, né? Mas você deixou lá de quarentena, deu a licença remunerada, né, aos trabalhadores e agora queria bater esses dias? Não, não pode. Avisa que vai estar de férias e daqui a 2 dias em diante você começa já a considerar como férias. Se houver atestado antes do início das férias, ou atestado cancela as férias, sim, isso a gente falou, né? As férias só poderão ser canceladas por motivo de atestado ou desligamento. A MP, como é? A MP, o pessoal da RGU no quesito de férias, não entendi. Traduz para mim esse RGU aí que eu estou viajando na maionese. Michele, no recibo de férias antecipadas tem que constar o valor das férias? Sim, com certeza. O que caracteriza férias coletivas? A concessão para todos os trabalhadores ou todos os trabalhadores da empresa ou de determinado setor. Já é o conselho de férias coletivas, né? Se 80% dos funcionários saem de férias e os outros 20% não se caracteriza como férias coletivas, depende. Eu entendo que se eu dou a todo mundo de um setor, pode ser que todo mundo do setor ou de vários setores totalize 80%. Como a legislação fala todos da empresa ou de determinado setor, não vejo problema em caracterizar coletivo ou não, embora em relação a MP, tanto coletiva como individuais, não vai causar muita diferença uma coisa e outra. Então não vejo problema algum, tanto faz ser coletivas ou individuais. Tem um funcionário de férias em março, qual o procedimento para pôr a outra em abril? Se ele retorna agora em abril, basta que eu comunique com antecedência de 2 dias, inclusive por via eletrônica, e processo as férias sem problema algum, só lembrando o pagamento que a gente falou. Como fica o reflexo de falta nas férias antecipadas? Valbrito, legal. Bom, inicialmente o período aquisitivo que eu tenho foi só o que ele trabalhou antes da concessão, né? Então só vai pegar de fato esse período aí, né, em relação à quantidade de faltas injustificadas, vale reforçar. A mesma coisa em relação às médias. Agora, é recomendável que, se possível, você já não antecipe os 30 dias, né? Antecipa 15. E lá, não, quando der as outras 15 após o ano, se for o caso, você faz o ajuste, tanto para mais quanto para menos, já que o período aquisitivo não muda. Quando eu falo para mais é por conta das médias, quando eu falo para menos é por conta das faltas injustificadas. Quem sai de férias ainda em março, o pagamento será no 5º dia útil de abril? Isso, exatamente, data de início das férias e não data de retorno. A empresa antecipou minhas férias, porém quer efetuar o pagamento em agosto. Ave Maria, quando vence o período aquisitivo, pode fazer isso? Não, não pode, não pode, não pode. Uma coisa é período aquisitivo, outra coisa é período de gozo. Tem que ser paga anteriormente, antes do período de gozo, e agora, né, até o 5º dia útil do mês seguinte. Nada de dar férias agora em março ou abril e pagar só em agosto. Aí já quer demais. Como fica a suspensão das férias caso a empresa retome a atividade antes dos 30 dias? Aí segue aquela regrinha, né? É da área de saúde? É função essencial? Se sim, você pode suspender essas férias. Se não, não tem base legal para suspensão. Então, se for antecipada, gente, eu não recomendo dar logo os 30 dias. Pode dar 15, dar 20, depois você dá o restante. Tenho 5 colaboradores que assinaram recibo e aviso antes da pandemia. Eles entram na mesma regra? Se já calculamos como forma de acordo com a CLT? Bom, lá no finalzinho da MP, deixa eu dar uma pescadinha aqui, que eu não lembro o artigo de cabeça, mas lá no finalzinho ele fala que, artigo 36, ele fala o seguinte: consideram-se convalidadas as medidas trabalhistas adotadas por empregadores que não contrariem o disposto nesta MP, tomadas no período de 30 dias anteriores à data em vigor. Ou seja, a medida que a empresa adotou em até 30 dias antes da MP, que não contraria a MP, é considerada válida. Há questionamentos em relação a isso, tá? Mas eu entendo que
Sim, eu entendo que sim, mas há questionamentos em relação a retroagir MP, a questão de retroação da lei, né? Há muitos questionamentos em relação a isso. Eu particularmente não vejo nada demais, porém, como a MP ainda não estava valendo, em tese você não poderia aplicar esse requisito, embora tenha essa previsão aí. Eu prefiro usar aquela velha clássica. Consulte o seu jurídico, para depois não dizer que Gilmar que mandou. Gilmar, nesse período que estamos em casa, se eu for trabalhar um dia, bato o ponto ou não? Se você bate o ponto normalmente, bate o ponto. Os outros dias, aparentemente, a empresa liberou para licença, né? A empresa que tem que atentar em relação a isso aí, quando for pegar lá a folha de ponto ou exportar o ponto. Lembrar que é licença para não levar como falta. Mas não vejo problema algum em bater o ponto. Nos casos de colaboradores que estavam em férias e foram convocados, como fica a documentação, dias trabalhados, pagamento? Se o pagamento já foi feito, é o que eu falo, né? Já foi feito, não vai pedir para ele devolver. Se você resolveu pagar no mês do retorno, lá no 5º dia útil, aliás, do mês seguinte, não pagou ainda, cancela as férias e dá só os dias que ele gozou, né? Eu acho melhor dessa forma. Aí depende se você já pagou ou não, né? Posso dar férias 21 dias e deixar 10 para outro período? Essa empresa é muito boa, ela dá férias de 31 dias, que legal. Também quero trabalhar lá, viu? Mas se você quis dizer 20 e digitou 21 mais 10 aí, sem problema. Dá 20 e depois mais 10. Sem problema algum. Quem deu 10 dias de férias poderá dar mais 30? Oh, legal. Já dei 10 dias, posso dar mais 30? Poder pode, só precisa separar, né? O que é 20 para fechar as 30 e os outros 10, em tese, aparentemente, aí seriam férias antecipadas. Né? Eu só recomendo que você separe, né? Os 10 dias que você deu, você completa com mais 20 para fechar uma férias e os 10 seguintes, férias antecipadas. Posso emendar? Pode, só precisa comunicar no prazo. Comunica logo, dos 20 e dos 10 já foi. Com MP, posso também dar o aviso de férias de 48 horas para férias com período já vencido? Posso sim, já venceu, já completou o período aquisitivo, você quer dizer, né? Férias vencidas, sem problema algum. Assim como férias também antecipadas. As férias podem ser retroativas, exemplo, segunda passada, com certeza absoluta, não. Liberou segunda, licença remunerada. Comunica agora e daqui a 2 dias começa a contagem das férias. Eu sei que ninguém aqui fez isso e nem vai fazer. Gilmar, posso retroagir a antecipação das férias, por exemplo, de 1/3, efetuando o pagamento? Como, gente? A mesma coisa, também não. Eu dei licença desde 1/3, ele estava de férias 1/3, ele estava sem trabalhar desde 1º de março. Está muito esquisito. Mas retroagir, não. Eu tenho que avisar 2 dias antes, ele tirar daqui em diante, 2 dias daqui em diante, nunca atrás. Não é de volta para o futuro. Pare de querer inventar arte. Se o pagamento for depois, a data tem que estar... Não entendi nada. Completa aí, Mira, essa pergunta. Mas eu acho que você quer dizer que tem que estar no recibo? Não, ele vai assinar com a data que recebeu o dinheiro, se foi isso a pergunta. Acabamos de dar férias coletivas. Retornaremos 15 de abril. Podemos emendar, só que pagando em maio até o quinto dia de maio? Bom, as férias coletivas já foi, né? Se você já acabou de dar agora em março, você tem que pagar em abril, início das férias. A que você vai emendar, né, que vai começar aí dia 15 de abril, você pode pagar até o 5º dia útil de maio. O que pode acontecer se a empresa comunicar verbalmente que no sábado as férias iniciará na próxima segunda-feira? Bom, verbalmente é aquela questão, né? A lei permite que eu comunique por escrito ou de forma eletrônica. Verbalmente é uma forma de comunicação? O trabalhador foi comunicado? Foi. Porém, é interessante que a empresa tenha uma prova que comunicou ao trabalhador. Agora, como a gente fala, né, é questão do bom senso. Se o trabalhador de fato foi avisado, eu não vejo por que querer agir de má fé, só porque a empresa não se cobriu. Cuidado, querer tirar vantagem e depois ficar prejudicado.
A resposta do trabalhador pode ser pelo Zap sem problema algum. Fica desobrigado o colaborador a assinar o aviso. Bom, como a comunicação é eletrônica, eu tenho como comprovar que ele foi avisado, não é? Então não vejo nada demais. Mas ele mesmo assim ele tem que assinar o aviso. A ciência dele é uma forma, vamos dizer assim, não digo que é de assinatura, mas a ciência dele comprova que eu avisei, não é? Claro, se ele depois quiser assinar o aviso, sem problema, só para documentar aquilo, para não precisar dar um print lá no WhatsApp e anexar, não é? Professor, só para confirmar, o primeiro período de férias, então, não necessariamente precisa ser de 14 dias. Pode ser, então, somente de 10? Pode, sempre foi dessa forma, desde a reforma trabalhista, tá? De 2017. Inclusive, eu colocava isso sempre na prova lá da faculdade, o pessoal danado tá errar, mas pode ser sem problema. Nunca pôde ter que ser o primeiro de 14, tá? Um deles não poderia ser inferior. A empresa fechou dia 21 e agora quer dar as férias a partir do dia 28. Quer me pagar o salário referente somente aos 21 dias. O que eu faço? Ele pode descontar esses dias. Bom, hoje é dia 26. Ela fechou dia 21. Ela vai pagar o salário normal até o dia 27. Se ela te avisar hoje, né? Se ela te avisar hoje, 2 dias após, se bem que dias 2 após já é sábado, né? Já não pode. Então não pode dar férias sábado se sua folga é o domingo. Vai ter que começar agora na segunda, né? Começa na segunda que data? De 27, dia 30, né? Acho que é dia 30. Vai ter que começar dia 30 porque não pode começar a férias na sexta, no sábado, se a folga padrão for domingo. Férias já comunicadas anteriormente, posso aderir ao pagamento? Foi o que a gente falou lá atrás. A MP contempla o regime RGU para antecipação. O que é RGU? Regime Jurídico Único? Não sei, de fato, que é. Posso até saber, mas não estou conseguindo associar essa sigla. Zenit, coloca para mim o que significa de RGU aí, que eu não estou matando a charada, tá? O pagamento das férias pode ser parcelado? Não, já respondemos isso antes. Parcelado dessa forma que a gente falou, né? Em uma parcela o valor das férias, em outra parcela 1/3. Eu preciso pagar os 100% no carro de férias que feriado que foi antecipado? Não. Você está dando a folga agora, ele vai trabalhar no feriado. Não é? Você já está dando a folga agora, não é pagar 100%. E nesse caso é 1 para 1, tá? Não é dobrado, não. Pela MP da MP do Verde e Amarelo, né? Do programa Verde e Amarelo. Falar MP do Verde e Amarelo está acabando o prazo, né? Início de abril, se não converter em lei, esqueça a MP 905. Tomara que o governo não esqueça disso. Senão só vai aumentar a nossa insegurança jurídica. O tempo está acabando. Posso fazer o aviso em dia não útil? O aviso pode. O que não pode é o início das férias ser em dia não útil. Esses dias em casa pode ser descontado das férias? Não, já respondemos. Funcionário deu atestado de 10 dias. Posso dar férias no dia seguinte após o atestado? Você precisa comunicar com antecedência de 48 horas. E ver também se atestado se não tinha outro antes do mesmo CID, dentro de 60 dias, que passe 15, para de repente colocar em benefício. Preciso falar com o colaborador que as férias vai ser paga depois. É interessante, né? Já que ele se prepara para receber esse valor no início, antes do gozo. Claro que a lei é pública, mas sempre bom reforçar. Vai receber depois, só para ele ficar ciente mesmo. E você fundamenta lá com a base legal. Se possível, coloca até logo lá no recibo de férias, no aviso já, que vai ser com base na MP tal e paga até tal data. Sobre a rescisão negativa por causa das férias antecipadas, como ajustar? Como sempre ajustamos, né? Quando a rescisão é negativa. Não é apenas essa situação que gera a rescisão negativa. Né? Lembrando que quando fica negativa eu posso cobrar inclusive judicialmente do trabalhador. Não é muito comum, mas a gente lança lá uma verba, o próprio sistema lança uma verba para zerar a rescisão. Se a pandemia acabar antes do término, posso cancelar as férias? De antemão, não. A não ser que o governo coloque a nova MP autorizando. Por isso que talvez não seja interessante dar logo 30 dias. Talvez seja melhor dar 15, dar 20, já para ver como estaremos daqui a 15, 20 dias.
A empresa que já deu o aviso com antecedência de 30 pode cancelar e refazer com 48, foi o que eu falei atrás. Assiste a live de novo, se não pegou a resposta. Antecipação de férias, já respondi, assiste a live de novo para pegar a resposta. Comunicá-lo as férias via WhatsApp, já que ele encontra quarentena, já respondi, pode ser via eletrônica, assiste lá de novo. Dia 21, até quando a empresa é obrigada a me pagar? Ou manda o texto completo, que eu não vou lembrar o que você perguntou lá atrás. Manda tudo num texto só. Como procede quem está com férias em dobro? Como fazer o pagamento de acordo com o MP? Bom, se já dobrou, já foi, né? Como a gente diz, Inês é morta. A primeira é dobrada. Posso pagar também a dobrada até o 5º dia útil do mês seguinte ao início? Sim, é férias, né? Mas vou pagar dobrado. E um terço também dobrado até dia 20 de dezembro. Lembrando que se dobrou, já foi, né? Nada de fazer com data retroativa, eu sei que vocês não fazem isso. 1 minuto para encerrar aqui as perguntas. Se o funcionário está com gerais para vencer em junho, gerais deve ser férias, né? Com férias para vencer em junho, pode ter antecipado por conta, já falei sim, assista a live de novo. Se o funcionário optar em trabalhar nos feriados, como ficará o pagamento em relação a esse dia? Se eu deu folga agora, trabalhando no feriado é 1 para 1, não vai ter dobro de nada. É obrigatório o empregador pagar as férias nesses termos? Não, posso pagar antes, posso pagar 2 dias antes do gozo, sem problema. Posso pagar também durante o mês que eu concedi. O prazo do 5º dia útil do mês seguinte é o limite, gente. E um terço, dia 20 de dezembro, é o limite. Eu posso pagar antes sempre. Pode ser parcelado o pagamento da antecipação? Não, parcelamento só daquela forma que eu disse. Precisa informar o colaborador que ele vai receber o pagamento depois? Já respondi. O funcionário tem 4 meses, a empresa deu 15 dias de férias coletivas. Quase precisa de mais dias, como pode ser dado da mesma forma que foi dado. Avisa 2 dias antes, já foi. A empresa deu férias em março e o funcionário vai retornar dia 1º de abril. Posso botar de férias de novo? Sim, já respondemos. Gente, tempo esgotado, não é? 288 pessoas, legal. O tempo acabou, infelizmente. Daqui a pouco o Instagram vai me derrubar aí. Só reforçando que essa live vai ficar gravada aí por 24 horas aí no Instagram. Vocês vão lá no meu story. Vai estar lá daqui a pouquinho. Clica no ao vivo, vai aparecer lá a gravação toda. Então você pode repassar para alguém assistir de novo, para tirar as dúvidas. Se eu não tiver respondido, me desculpa, não deu tempo, né? Reforçando os temas de amanhã: banco de horas, suspensão de exigências para a saúde e segurança do trabalho, redução salarial, 25% pode, 50% pode. Vamos esclarecer essas dúvidas. Agradecer imensamente a vocês aí pela participação, pela presença, por ter se comportado a maioria direitinho, né? E reforçar aí a grande parceria com a Nova Rota. Sigam lá a página, recomendo, contratem o serviço da Nova Rota. Vocês vão ver que é uma empresa diferenciada, né, no mercado. Essa live é um exemplo de uma empresa diferenciada. A Clínica Exata também, segurança e medicina do trabalho, né, também pelo diferencial que vem fazendo aí, assim como na live, como os serviços que são feitos, né, a qualidade no trabalho que eles realizam. Ok? Muito obrigado. O Insta tá me avisando aqui que 1 minuto vai me derrubar. Eu não quero dar esse gostinho de ser derrubado pelo Insta. Então vamos encerrar por aqui. Daqui a pouco as resenhas nos grupos. E quem quiser assistir de novo tá lá no Story, no ao vivo. Compartilha, repassa para os demais. Aguardo todo mundo aqui amanhã, 21 horas, para a gente compartilhar conteúdo, aprender com vocês, tirar dúvida de vocês, tá bom? Obrigado. Até amanhã. Espera que dessa vez não quero esquecer nada. Encerrar agora.